Galera, hoje a gente vai falar de uma empresa que a gente cresceu bastante posição no último vídeo. E eu não tenho um vídeo dela aqui ainda no canal. A gente vai falar de Vale. A gente, no último episódio do Rumo ao Milhão, a gente comprou R$ 7.800 de Vale e a gente não tem um vídeo falando sobre essa empresa aqui no canal. Eu podia analisar o relatório do terceiro trimestre. Por que que eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso porque Vale vai soltar o quarto trimestre agora, no final de janeiro ou lá para o começo de fevereiro. No máximo até fevereiro, provavelmente ela solta o relatório. Então, a gente vai falar sobre Vale, sobre projeções para o futuro e do que eu acho de Vale para o futuro. Mas antes de eu falar dessa empresa, se você quer acompanhar esse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e se inscreve no canal. É apenas 2 cliques e você vai me ajudar muito se você fazer isso. Então, se inscreve aí e deixa o like. E bora falar então de Vale, né? Antes da gente falar de Vale, a gente tem que entender o que é a Vale. A gente não pode comprar uma empresa sem entender o que ela faz. E a Vale e a Petrobras são as duas maiores empresas da nossa bolsa. A gente tem que entender sobre o que ela faz antes de comprar. Então, eu não consigo falar de Vale se eu não ver o minério que ela produz. E a Vale produz o minério de ferro. Então, antes da gente falar sobre Vale, a gente tem que ver a cotação do minério da Vale para a gente falar sobre ela, né? Então, se a gente pega aqui, ó, o minério da Vale, que é o ferro, ela produz ferro, né? O principal produtor dela, que ela produz, é o ferro. Então, se a gente pega a cotação do ferro aí, ela tá custando US$ 96, US$ 96 e 17 cents. E ela caiu bastante aí nos últimos tempos, ó. Em 2021, a Vale chegou a bater US$ 214 o minério de ferro. Então, é a pelota de ferro, né, que eles falam. Então, se a gente pega hoje em dia, ela caiu bastante. Só que a Vale nos últimos meses aí, ela entregou um resultado muito bom. Se a gente pega aqui Vale 3, ó, se a gente pega a cotação de Vale 3 no último ano, ela subiu 44%. Por que que ela subiu se o minério de ferro ela está com a cotação muito baixa? E isso acontece porque o mercado está esperando uma projeção futura que a Vale vai subir o seu valor de sua commodity e isso vai fazer que ela aumente o lucro e que entregue mais dividendos para os acionistas. Por isso que Vale tem subido tanto. Só que será que é só por isso que Vale vem subindo tanto? E eu acho que não é. A gente vai analisar aqui, se a gente pega aqui, por exemplo, ó, o lucro sobre a cotação, o que é isso? A cotação que ela está custando, que é essa cotação aqui, versus o lucro que ela está entregando. A gente vê que a cotação está muito disparada em relação ao lucro. Por que que isso acontece? Porque o mercado está esperando que o lucro da Vale para os próximos meses vai subir. Então é por isso que a cotação vem subindo tanto assim. Porque as pessoas esperam que o lucro vai subir. Por exemplo, se a gente pega em 2019, ó, o lucro estava de menos negativo, 8,7 bilhões. E a cotação estava disparada do lucro, estava 53,30. Se a gente pega antes de 2020, que a gente viu aqui, né, que 2021 ela disparou para US$ 214 a pelota de ferro. Se a gente pega aqui, ó, um pouco antes, ela estava custando 87 e o lucro ainda estava 24 bilhões. E se a gente pega em 2021, olha lá, ó, o lucro colou com a cotação. Sempre isso tende a acontecer no mercado. Sempre o lucro e cotação elas se acompanham. Então, se a gente pega aqui, ó, o lucro foi de 2019 de menos 8 bilhões, o lucro foi para 121 bilhões. Então, quem comprou Vale aqui a 53, quando chegou aqui, ó, bateu R$ 88, ganhou muito dinheiro com a valorização só da cotação de Vale. E ainda ganhou muito dinheiro com os dividendos também, né? Se ela aumentou o lucro, ela vai distribuir mais dividendos. Então, hoje está acontecendo a mesma coisa. A cotação está alta e o lucro está baixo. As pessoas estão com tendência que o lucro vai subir para longo prazo e por isso as pessoas estão comprando, na minha visão, né? Por isso as pessoas estão comprando bastante Vale aí. Nos últimos meses ela vem sendo comprada bastante na nossa bolsa. Se a gente pega aqui, vamos analisar outra coisa também, né? A gente vai analisar o comunicado aqui com o mercado. E a gente vai ver o que a Vale produz mais e como está o preço dela, né? Como que ela está produzindo, quanto que ela produz de ferro, quanto que ela gasta para produzir isso e quanto que é o valor da commodity que a gente já viu. Antes de eu falar disso, eu quero falar para vocês. São 3 coisas, quando a gente vai comprar o commodity, são 3 coisas que a gente sempre tem que olhar. O que são essas 3 coisas, né?
é o valor da cotação da commodity, ou seja, é isso aqui, ó, o valor do minério do ferro. Como a Vale produz ferro, a gente tem que saber a cotação do ferro. Então, isso pode fazer com que ela aumente o lucro, porque mesmo que eu produza a mesma quantidade, se, por exemplo, a cotação do minério de ferro dispare de $96 para 214, mesmo ela produzindo o mesmo tanto, ela vai ter um lucro muito maior. Por quê? Porque ela vai estar vendendo o ferro mais caro. Isso é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Então, o valor da commodity. Segunda coisa que faz o lucro de uma empresa de commodity subir, o quanto ela produz aquela commodity, ou seja, quanto que ela produz de minério de ferro. E ela tem projeções para o futuro aqui também, né? Ela tem quanto que ela produz em 2025 e também tem projeções para o futuro. Então, essa é a segunda coisa que faz com que a empresa de commodity produza e lucre mais, né? Então, primeiro é o valor da cotação da commodity, segundo é o tanto que ela produz. E terceiro é o tanto que ela gasta para produzir aquela commodity. Vamos supor aqui, de exemplo didático, que ela produz 1 milhão, 1 tonelada de ferro. E ela gasta 1 milhão para produzir essa tonelada de ferro. Agora, no próximo ano, ela continua produzindo 1 tonelada, só que de vez dela gastar 1 milhão para produzir essa tonelada, agora ela está gastando 500 milhões. O lucro dela vai subir? Sim, porque ela gastou menos para produzir aquela mesma quantidade de minério de ferro. Então, são essas três coisas que faz com que o lucro de uma empresa de commodity suba. Qualquer tipo de commodity. Você pode pegar Klabin, que produz celulose, Petrobras, que produz petróleo, Vale, que produz ferro. Se a gente pegar qualquer commodity, empresa de commodity, né? São essas três coisas que faz com que ela lucre mais. A cotação do minério que ela produz, da commodity que ela produz, o tanto que ela produz daquela commodity e o gasto que ela gasta para produzir aquela commodity. Quanto menos gasto ela gasta, ela lucra mais. Quanto mais minério, quanto mais aquela commodity ela produz, mais ela vai lucrar também. E quanto mais alto tiver a cotação do minério de ferro, mais ela vai lucrar também, mais ela vai conseguir lucrar também, né? Então a gente analisou aqui que o preço do minério, né, a cotação da commodity, tá baixa e provavelmente para os próximos anos aí vai subir. Por isso que as pessoas estão comprando muito Vale. Agora vamos analisar as duas outras coisas que faltam, que o tanto que ela produz e quanto ela pretende produzir para o futuro e o quanto que ela gasta aqui, né, os componentes de custo que ela gasta para produzir agora e quanto que ela pretende gastar para os próximos anos aí. Então vamos analisar isso e ver se faz sentido ainda comprar Vale. Então, se a gente pega aqui os volumes de produção dela, para quem não sabe, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, né? Para quem não sabe, a Vale não produz só ferro. É óbvio que o ferro é a maior produção dela e é o que mais dá lucro para ela, né? Só que ela não produz só ferro, ó. Se a gente pega aqui, ó, minério de ferro, milhões de toneladas, ela produziu em 2025 335 milhões de toneladas. E para 2026, ela pretende aumentar para 235 a 245 milhões de toneladas. A cada 10 milhões de toneladas que ela aumenta, gente, já aumenta muito o lucro dela, porque são milhões de toneladas. E até 2030, ela pretende chegar até 360 milhões de toneladas de produção de ferro. Isso, gente, é muita coisa. Aumentar de 235 para 260 milhões de toneladas, isso pode fazer com que o lucro dela vai lá para cima, porque ela está aumentando muito a produção de ferro. Ainda mais se o valor da commodity dela aumentar de 90 e poucos dólares, que é o que está hoje, 96 dólares, e voltar para aquele patamar de 214 dólares. Aí sim a Vale vai produzir e vai entregar um resultado muito grande, porque aí sim a cotação dela dispara, porque ela vai produzir muito mais e o valor da cotação dela aumentou, então o valor da cotação da commodity dela aumentou, isso vai fazer com que ela vai ter um lucro muito maior, e aí isso faz com que a cotação dispare, né? E aí a gente ainda pega aqui, ó, ela também começou a produzir nos últimos anos aí cobre e níquel. Se a gente aí aqui é quilo-tonelada, né? Se a gente pega em 2025, ó, ela aumentou para 370 milhões de quilotoneladas de cobre e 175 quilotoneladas de níquel. E ela tem também a projeção para 2026 para aumentar aqui, né? Manter de 250 a 350, né? A 380 quilotoneladas, que pode aumentar um pouco o resultado dela aqui se ela conseguir chegar
nessa margem aqui de 380 quilotoneladas, né? E para 2030 ela pretende aumentar para 420 a 500 quilotoneladas, ou seja, ela pode aumentar de 370 para até 500 quilotoneladas. Isso também é um aumento muito grande, faz também com que ela lucre mais. E para 2035 chegar até 700 quilotoneladas de cobre. Basicamente, quase dobrar a quantidade que ela produz aqui, né, até 2035. Isso é muito bom, porque ela vai diversificar a carteira dela e não vai depender só do ferro. Óbvio que ainda vai ser o maior brand dela, né, a maior coisa que ela produz aqui, só que ela pode aumentar aqui e diversificar ainda mais em outros minérios. E aqui, se a gente pega o níquel, mesma coisa. Ó. Então, ela pretende, esse ano, né, de 2026, ficar de 175 a 200 quilotoneladas de níquel, o que aumenta aqui também, né? E 2030 chegar de 210 a 250 quilotoneladas de níquel, que também é bom aí. Ou seja, para os 3 minérios que ela produz aqui, ela pretende aumentar para os próximos, até 2030, aumentar a produção. Isso é um ponto muito positivo. Por que é um ponto muito positivo, né? Porque se ela aumenta a produção dos minérios dela, como a gente falou, ela aumenta o lucro. Mesmo que ela continue vendendo o valor da cotação lá do minério dela, na mesma cotação que está hoje, se ela aumentar a produção, ela aumenta o lucro dela e faz com que a cotação também aumente, né? Então, é isso. E se a gente pega os gastos dela, né, os custos de all-in aqui, que são os gastos que ela gasta, ó, o custo pela caixa de minério de ferro, hoje, em 2025, né, foi de 21,3 a cada caixa, né? E em 2026, eles pretendem, se eles conseguirem, né? O que eles estão pretendendo de 20 a 21,5, ou seja, pode ser que eles abaixem o custo deles aqui em 2026. E para o futuro também eles pretendem abaixar mais ainda. E também aqui o custo pro cobre, ó, custo all-in de cobre, em 2025 foi de 1.000 e para 2026 eles pretendem manter de 1.000 a 1.500 e o custo de níquel aqui foi de 13.000 e eles pretendem manter de 12.000 a 13.500, ou seja, eles também estão pretendendo abaixar o custo que eles gastam para produzir o ferro, o níquel e o cobre, né? Isso é muito bom se eles conseguirem abaixar. Porque se eles conseguirem, isso aqui é estimativa, né? Isso aqui é projeções, não é certeza que vai acontecer. Mas se eles conseguirem aumentar a produção dos minérios dele, abaixar o custo e provavelmente a longo prazo, como o valor da cotação está baixo, a tendência é que o mercado e também o minério de ferro, como é muito utilizado no mercado em todos os países e a gente exporta muito, então a tendência é que aumente também o valor da cotação do minério. Então, os 3 pontos que a gente falou aqui que faz com que a cotação aumente e o lucro da empresa aumente, os 3 pontos aqui dentro da Vale está positivo. Ela pretende aumentar a produção dos minérios dela, pretende abaixar os custos, né, ou manter o mesmo que eles já gastaram em 2025, e também pretendem o valor da cotação da commodity aumentar a longo prazo aí. Então, é excelente. E foi por isso que eu comprei no último vídeo aí. Mesmo que essa alta de 45%, eu continuo comprando e provavelmente nos próximos vídeos aí do Rumo ao Milhão eu vou comprar mais Vale, porque mesmo tendo a valorização de 44%, a longo prazo é uma empresa boa, não é uma empresa ruim, na minha opinião, né? Lógico que isso aqui não é dica de investimento, eu estou trazendo aqui para vocês para passar meu conhecimento para vocês e para vocês analisarem vocês mesmos e achar se vale a pena para vocês ou não. Para mim, na minha carteira, vale a pena e eu vou continuar aumentando posição. A gente tem 100 quantidades aqui, né, que deu 7.800 e próximo mês provavelmente eu vou comprar mais Vale, um pouquinho mais de Vale, né? A gente também aumentou a posição em Petrobras e eu vou trazer um vídeo aqui sobre Petrobras mais para frente aí. Só que, na minha opinião, vale muito a pena ter Vale. E se a gente pega outros fatores aqui, né? Se a gente pega os dividendos de Vale, se você for olhar como uma empresa que paga dividendos, ela paga muito bem, gente. Porque lembrando, pelo Décio Bazin, se a empresa paga no mínimo 6% de dividendo, que é a média global dos juros, ela já é uma empresa boa de pagador de dividendos. E se a gente pega a Vale aqui, ó, a média dos últimos 5 anos foi de 10,96%, o que ultrapassa muito os 6%, né? Se a gente pega em 2021, ó, foi 18%, quase 19%, né? 2022, 8,56%, 2023, 7,87%, 2024, 9,81% e 2025, que foi o ano passado, ela pagou 10,59% de dividendos.
O atual está de 9,6%, né? E se a gente pega aqui, então, ela ultrapassa muito a cotação visando dividendos, né? Se a gente for olhar dividendos aqui, olhando o preço teto basinho, o que é isso, né? Visando dividendos, receber dividendos. Hoje, o preço teto dela deveria ser R$ 137 reais, e ela está custando 78 hoje, né? Então a gente teria uma oportunidade aí, né? Um upside de 75% de chance de entrar na Vale ainda, visando dividendos. Lembrando que é visando dividendos, né? E se a gente pega visando cotação, a Vale deveria estar custando R$ 84 reais, que aqui ele olha mais sobre o lucro da empresa, né? O lucro e o patrimônio da empresa, para saber a cotação da empresa. Então, a Vale deveria estar custando, visando cotação, R$ 84 reais, e hoje ela custa R$ 78 reais. A gente ainda teria uma oportunidade de 8% de entrar em Vale aí. Então, em todos os aspectos aqui, Vale é uma boa empresa, não é uma má empresa, porque ela, mesmo estando assim no seu pico, né, que ela valorizou muito aí no último ano, eu ainda acho que Vale é uma boa empresa. E quando sai o quarto trimestre do 2025, que vai sair agora, ou provavelmente em fevereiro, eu vou trazer para vocês aqui. E se vocês querem acompanhar esse conteúdo e querem ver eu lendo o relatório aqui com vocês, já se inscreve no canal e deixa o like. No vídeo de hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai trazer também um relatório de CEMIG que saiu aí faz pouco tempo. E também vai trazer um vídeo aqui de Petrobras. Então, se vocês querem ver esses vídeos, se inscreve aí no canal e deixa o like e ativa o sininho aí para vocês não perderem os próximos vídeos. É isso, gente. Até o próximo vídeo.